Pois é, as crianças podem ir, e eu vou pedir você para pegar a sua Bíblia e abrir comigo aí em Provérbios, capítulo 11. Vou ler com você aí o verso 14, Provérbios 11, 14. Vou pedir para você depois, que agora a gente vai ler só um versículo, mas eu vou pedir que você fique com sua Bíblia aí aberta em Provérbios, a gente vai voltar aí e vamos ler outros textos também. Hoje nós queremos falar sobre o que esperar de um aconselhamento bíblico. E a gente quer responder essa pergunta aí: eu devo procurar aconselhamento? Eu devo procurar? E o que eu posso esperar de um aconselhamento bíblico? É a resposta que a gente está procurando hoje. Eu espero que você saia daqui convicto a esse respeito. E aí eu vou ler aqui com você Provérbios 11, 14, diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Será que eu devo? Será que eu devo procurar aconselhamento bíblico? Eu lembro de uma frase aqui que é a seguinte: se você quer usar drogas, o problema é seu, mas se você quer deixar, o problema é nosso. Eu vi essa frase numa casa de recuperação, num lugar onde tem um grupo do tipo grupo AA ou do grupo NA, narcóticos anônimos, né? Tem alcoólicos anônimos. Eu vi essa frase e eu me lembro de uma conversa que eu tive com um amigo muito querido que enfrentou muito esse problema de dependência. E ele conviveu na igreja muitos anos e ainda assim ele vivia com esse problema, essa coisa lá da minha adolescência, da juventude, né, outros tempos. E ele me disse uma vez uma coisa que eu achei muito interessante, eu fiquei pensando naquilo. Ele disse assim: eu queria, quem me dera, a igreja fosse como o NA, Narcóticos Anônimos. Por quê? Foi porque lá, nos encontros lá, eu não tenho que fingir nada, eu digo tudo o que eu preciso falar. E nos momentos de maior dificuldade, eu tive pessoas lá que vieram atrás de mim. Eu já liguei para a pessoa lá assim, no momento que eu ia usar, ou no momento que eu ia e liguei, a pessoa ficou comigo no telefone, veio onde eu estava e me tirou de lá. Que crítica que eu posso fazer a uma atitude como essa? Porque, de verdade, essa deveria ser uma atitude esperada de um cristão. Eu entendi o que ele quis dizer para mim, porque às vezes, dependendo da maneira como a gente está acostumado a viver a nossa vida de igreja, parece que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, um lugar onde você tem que demonstrar quão bom você é, um lugar onde você não pode eventualmente dizer que você está enfrentando uma luta, porque se você disser, então você vai ser o quê? Discriminado. Você já pensou se você descobrisse que o seu pastor peca? Porque tem gente que acha que o pastor não peca, irmãos. E você, glória a Deus, porque eu gostaria de não pecar, mas eu tenho que dizer para você que o pecado, ele é uma tentação para mim, como é para você. Eu sei que é diferente ser tentado pelo pecado, é diferente pecar eventualmente, e é diferente você viver no pecado. Eu não estou dizendo aqui para você que eu vivo no pecado. O que eu estou dizendo para você é que eu sou tentado pelo pecado e que eventualmente eu peco. Por que eu estou falando isso aqui?
Porque nós estamos perguntando, será que eu deveria procurar aconselhamento? Um dos principais motivos pelos quais as pessoas não procuram aconselhamento na igreja, não procuram aconselhamento bíblico, não procuram outro crente para abrir o coração e pedir ajuda, é porque tem medo de manchar a sua imagem. Devia raciocinar um pouco mais, porque em um certo momento na minha vida eu cheguei à conclusão de que eu estava me importando mais com a minha recuperação do que com a minha reputação. Quando nós identificamos na nossa vida situações, problemas, pecados que precisam de tratamento, que são pecados recorrentes, nós precisamos fazer uma escolha. Mas eu entendo que seja difícil eventualmente você procurar um conselho, porque talvez você tenha essa ideia, mas o nosso alvo como igreja é que todos os nossos ambientes de relacionamento, eu vou colocar aqui muito especialmente o nosso pequeno grupo, ele seja um ambiente onde você possa buscar ajuda, onde você possa pedir oração, onde você possa compartilhar não somente as vitórias, mas compartilhar os seus problemas, as suas lutas, onde você não faça daquele lugar, veja que o encontro do pequeno grupo é uma grande oportunidade para que você possa tratar a sua alma. E algumas pessoas no momento da oração, assim, e eu entendo que é por esse medo de se expor, elas pedem oração sim, pela Ucrânia, né? Tem algum motivo de oração? Não, eu queria orar pela guerra da Ucrânia, para parar a guerra da Ucrânia, né? Irmãos, todos nós queremos que pare a guerra da Ucrânia, mas o que está te matando não é a guerra da Ucrânia, é a guerra lá no seu coração, comigo. É o problema que está acontecendo lá na sua casa. E às vezes a pessoa fala assim, não, porque eu tenho um vizinho que tem problema. Eu queria que vocês orassem pelo meu vizinho. Amém, irmão? Porque nós oramos pelos vizinhos dos pequenos grupos. E nós oramos pelas pessoas que nós evangelizamos nos pequenos grupos. Mas deveria ser um lugar onde você sentisse liberdade de abrir o seu coração e pedir oração. Mas eu sou, o que eu falo às vezes assim, filho de chocadeira. Filho de chocadeira. Sabe, que já viu o pintinho que nunca viu a mãe? Só viu aquela luz de que ele nasceu, ele estava lá numa chocadeira. Já viu o que é chocadeira do pintinho? Põe lá as lâmpadas lá, os ovos. O que é filho de chocadeira? Eu não vivenciei no meu passado esse entendimento de procurar ajuda. Mais do que isso, eu não via na igreja isso. Eu me tornei durante muito tempo a pessoa que da vida resolvida na igreja. Eu cresci como crente, sim, vivendo o evangelho, sim, sendo abençoado pela palavra de Deus, crescendo no conhecimento do Senhor, mas nunca esperava, nunca foi uma prática na minha vida procurar alguém para pedir um conselho. E se eu fosse procurar, quem será que eu procuraria? Irmão, vergonha eu dizer, mas eu digo isso porque estamos todos aqui para aprender, e talvez com os meus erros você possa aprender um pouco. Eu sou uma pessoa que me tornei um pastor sem nunca ter procurado um pastor para pedir conselho. Eu já havia procurado um pastor em situações de problemas que eu precisava da ajuda do pastor, e recebi até mais do que procurei, porque eu recebi conselho e recebi orientação, mas eu não estava à procura daquilo, porque eu achava que eu era uma pessoa muito bem resolvida como crente. Então, todas essas coisas são realidades que a gente precisa encarar, saber que elas existem, e eu posso, com tudo isso eu quero dizer que eu entendo você, quando você diz assim, eu tenho uma tremenda dificuldade de procurar ajuda, especialmente na igreja. Eu entendo você, mas eu entender você não significa que eu vou dizer para você, fique do jeito que você está. Eu estou compreendendo e eu quero trazer para você os motivos bíblicos pelos quais você deve procurar pessoas e aconselhamento bíblico, e até quem é que você deve procurar, porque veja, está aí com Provérbios 11,
14, diz aqui que não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então você vê logo aqui o texto dizendo que é bom não apenas conselho, mas multidão de conselheiros, né? E aí pode te dar uma ideia de que quanto mais pessoas com as quais você se aconselhar, melhor, não é? O que você acha? O que você acha? Uma boa exegese para esse texto aqui? Então é isso, vou perguntar para o maior número possível de pessoas, né? Vou fazer até uma pesquisa na rua, né? Perguntar, ver na opinião assim, né? Recolher umas 100 opiniões, aí está lá, 51% deu, faça isso. Eu vou lá e faço, porque na maioria dos conselhos, será que é isso que a Bíblia está falando? Não vou ler o texto aqui, mas se você conhece a Bíblia, você conhece a história de Roboão. Roboão, um rei, que foi rei depois de Salomão. Ele era filho de Salomão. Davi, Salomão, Roboão. Morreu Salomão, Roboão estava pronto para assumir. E o povo veio reclamar com o Roboão. Falou: olha, Roboão, a vida está muito difícil, seu pai apertou muito com a gente, olha, ele explorou a gente. Nós não ficamos felizes não. Nós estamos aqui até com uma esperança de que agora você assumindo o governo, você vai dar um alívio para nós, e aí a gente vai te servir. Nós estamos aqui esperando para ver o que nós vamos fazer, porque daquele jeito não estava dando não. Dá bem, desculpa aí, dá bem que você vai morrer. Aí Roboão, primeiro ele ouviu os sábios de Salomão, porque Salomão tinha conselheiros, e ele procurou aqueles que tinham convivido com seu pai, que tinham aconselhado seu pai, e eles disseram: olha, o povo tem razão, você tinha que diminuir os encargos e o peso sobre o povo, faça isso e esse povo vai te servir. Mas ele, que não devia ter entendido bem o texto aqui, né, de Provérbios 11, 14, ele resolveu acrescentar conselheiros. Ele procurou os conselheiros que eram da sua idade, e os conselheiros da sua idade falaram assim: rapaz, se você fizer isso, ninguém vai te respeitar. Você está chegando agora e já vai dizer: não, vou fazer a vontade de você. Você tem que chegar e mostrar que você é um rei forte. Então diga para eles assim: ó, se vocês tinham medo do meu pai, vocês têm que ter terror de mim, que eu sou mais que meu pai. E foi aí o fracasso dele, porque não deu certo, é claro. Interessante, porque é Provérbios de Salomão, não é? E Salomão tinha conselheiros, que a gente viu, e no final da vida de Salomão, Salomão se desviou do conselho de Deus. Se você conhece a história de Salomão, você sabe que ele se desviou do conselho de Deus, e ele andou fazendo aquilo que ele não deveria fazer. Então os seus antigos conselheiros sabiam os erros de Salomão, eles sabiam muita coisa, tinham muita coisa a aconselhar a Roboão, mas Roboão escolheu outros conselhos. É uma boa ilustração, é só uma ilustração, estou usando esse texto só como ilustração, para nós que viemos de um encontro na semana passada, onde a gente falou de como é que a gente vai fazer com a rota? Recalcular, fugiu a palavra aqui. Recalcular a rota. Você precisa recalcular a rota da sua vida? Você precisa corrigir a rota da sua vida? Como é que você vai saber como é que deve ser essa correção? Porque, para começar, se você reconhece que você precisa de mudança, você está saindo da negação, né? Você está saindo daquela ideia de: não, eu não preciso, eu já sou crente, eu não tenho problema, eu oro e está tudo resolvido. E a coisa às vezes não está resolvida, porque o pecado não está abandonado, o pecado está retornando, a situação está retornando à sua vida. Então, se você está corrigindo a sua rota, você está caminhando naqueles passos, e especialmente os 3 primeiros passos que eu quero reler com você aqui, você deve, se você chegou à conclusão de que você precisa corrigir sua rota, você deu o primeiro passo, que é o passo da realidade. Eu reconheço que eu não sou Deus, eu admito que eu sou impotente para controlar a minha tendência de fazer coisas erradas, que a minha vida está fora de controle. Eu dei o passo da esperança, que eu sinceramente eu creio que Deus existe, que eu sou importante para Ele, que Ele tem o poder de me ajudar a me recuperar. E
esse passo que é o terceiro, que é o passo do compromisso, que é aí que muita gente não entende, que é conscientemente escolho confiar, ou seja, escolho entregar toda a minha vida e a minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Por que muita gente não entende? Porque quando você é confrontado com o seu pecado, quando você é confrontado com a sua dor, quando você é confrontado com o seu problema, você chega a uma conclusão, você precisa de Deus para a mudança da sua vida, e aí você está aí com o coração, puxa mesmo, eu estou aqui pregando para você, porque nós, irmãos, o pecado tem essa e essa ação sobre nós. Você fala, fala comigo, esse sou eu, e aí eu vou dizer aqui o que a palavra fala a nosso respeito, e como nós precisamos nos entregar a Cristo. Eu falo, você precisa entregar a sua vida a Cristo. Você fala assim, pronto, estou pronto para entregar minha vida a Cristo. Aí eu cito para você aqui Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Explica esse negócio para você e fala assim, quantos aqui gostariam de entregar a sua vida a Cristo? Aí você fala, se é essa a solução a Cristo, eu quero. Aí você levanta a mão e eu falo assim, vamos então fazer uma oração. Talvez eu chame você aqui à frente, talvez eu faça uma oração com você aí. Eu faço uma oração de confissão, na qual você confessa seus pecados a Deus e entrega a sua vida a Deus. Aí você faz a oração. Só que o que muitas pessoas não entendem? Elas acham que é apenas um ato espiritual que ela está fazendo. Ela vai receber uma bênção agora e ela vai sair daqui com a vida dela resolvida, que não existe um caminho para ela andar. Mas veja que entregar sua vida a Jesus, entregar sua vida ao caminho. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. E nós precisamos então aprofundar o entendimento do que seja entregar sua vida a Cristo. Porque eventualmente você está sofrendo porque você entregou sua vida a Cristo em muitas áreas apenas com os lábios, mas não com o coração. E naquela área em que a sua vida não estiver absolutamente entregue a Deus, é justamente nessa área onde você vai sofrer. Então, entregar-se a Deus é exatamente o mesmo que se entregar à palavra de Deus, porque tudo o que você precisa saber agora, não é que a gente disse aqui, conscientemente escolho confiar, ou seja, entregar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Cristo é a palavra. Como assim é o controle de Cristo? A minha vontade. Se eu vou entregar a minha vontade, quer dizer que vai entrar outra no lugar. Qual vontade que vai entrar no lugar? A vontade de Deus. A vontade de Deus está onde, irmão? A vontade de Deus está expressa na palavra do Senhor. E lembra que nós estamos falando aqui sobre aconselhamento que? Bíblico. Não estamos falando de qualquer conselho. Não é qualquer conselheiro, não é na multidão de qualquer tipo de conselho que você vai encontrar sabedoria, não, mas é no conselho da palavra de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 16 agora. Eu quero meditar com você nos versos 1 a 10. Provérbios 16, de 1 a 10. E com esse texto aqui, eu quero responder assim: por que é que eu preciso me entregar assim a Deus? Entregar assim, entregar toda a minha vida. Entregar minha vida, então, eu estou entregando meus planos, meu futuro, eu estou entregando a minha maneira de viver, estou entregando o meu estilo de vida, estou entregando todas essas coisas, entregar a minha vontade, ou seja, a minha vontade não vai ser a prioridade. Eu quero conhecer então a vontade de Deus, e naquilo que a vontade de Deus se chocar ou contrariar a minha vontade, eu vou ter que escolher uma das duas. Eu já estou dizendo na minha entrega a Cristo que a vontade de Deus vai ser a escolhida. Eu vou fazer a vontade de Deus, mesmo contrariando a minha opinião naquele momento. E aí a resposta: por que eu faria um negócio dessa forma? Provérbios 16, 1 a 10 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito.
Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois a sua boca. Irmão, por que você deveria entregar então dessa forma completamente sua vida a Deus? Por quê? Porque o coração do homem faz planos, mas a resposta certa não vem dos planos que você fez necessariamente. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. E o que você precisa é parar de errar. Você precisa da resposta certa. A gente precisa parar de confiar tanto em nós mesmos, tanto na nossa sabedoria, tanto na nossa capacidade de lidar com os relacionamentos, tanto na nossa capacidade de entender as situações e começar a buscar entender todas as coisas por meio da palavra de Deus. Por que diz aqui que a resposta certa vem do Senhor? Porque a palavra de Deus não erra. É o que a gente diz, que ela é inerrante, ela não erra, não há erros na palavra do Senhor, e ela é suficiente para aconselhar o homem de Deus, a mulher de Deus, no caminho de Deus. Veja que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ou seja, o problema do coração que você não consegue compreender, não consegue entender, não consegue ver, ele é muito bem visto pelos olhos de fogo do Senhor Jesus. Lembra da visão lá de João? Um pouco assustadora, né? Lembra da visão de João lá no Apocalipse? Tem gente que acha que o Apocalipse é um livro de terror da Bíblia, né? Que tem umas visões assim, né? Não, gente, aquilo lá é simbólico, tá bom? Mas quando a Bíblia diz os olhos de fogo, quer dizer, tem luz nos olhos dele, ele enxerga, não há nada que fique escuro diante dele, o que ele não veja, não compreenda. Então, a palavra de Deus é que ela declara tudo a seu respeito. O Senhor Jesus, ele sabe tudo a seu respeito, ele vê, e a revelação do Espírito Santo, ela está na Escritura, e Deus usa pessoas com dom de sabedoria para que possam compartilhar a palavra de Deus. Vou falar mais disso à frente. Então nós contamos com a operação do Espírito Santo no aconselhamento bíblico. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Você quer acertar, não é? Você quer que os teus desígnios sejam estabelecidos, que aquilo que a sua vida vá bem. Mas o que você precisa fazer? Confiar no Senhor. E o problema é a desconfiança das intenções de Deus. Falei disso no começo do culto, quando eu falava que há pessoas que desconfiam do amor de Deus e que acham que precisam cumprir determinadas coisas para Deus gostar mais dele, ou amar mais a ele, sendo que nós temos mostrado a você que a decisão de salvar de Deus, ela é anterior até a nossa existência. Então nós temos um Deus que age, podemos confiar nele, porque ele é digno de confiança. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é o Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. A arrogância é que fazia de mim o tal do filho de chocadeira. Filho de chocadeira porque não houve quem me ensinasse assim de uma forma que eu pudesse aprender. Eu não fui discipulado por alguém, a não ser assim, esse discipulado geral, né? Porque nesse momento vocês estão sendo discipulados pela palavra de Deus, mas um discipulado mais próximo, eu não gozei disso aí, eu não tive isso. Mas o Senhor fez todas as coisas para os determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é o Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune.
Muito do meu problema é que eu fiquei crente na igreja, mas vivendo problemas, desenvolvendo problemas no meu coração que me levaram até o adoecimento. Eu já compartilhei com vocês meu testemunho aqui. É por causa dessa arrogância. E Deus está até advertindo aqui que Ele fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Claro que eu não me encaixo na ideia do perverso, porque o perverso é o ímpio, e a calamidade aqui é muito mais do que o sofrimento. Está falando aqui é mais amplo, aqui é o inferno mesmo. Mas num certo sentido, ele se aplica ao pecador. Aqui diz assim: abominável é o Senhor todo arrogante de coração. Quando você é arrogante e não aceita aquilo que Deus prescreve, porque Deus prescreve o aconselhamento, eu vou explicar isso aqui. Deus prescreve que você seja exortado por outro irmão. Deus prescreve que você procure determinadas pessoas para receber aconselhamento. Mas quando seu coração é arrogante, a ponto de você achar que não precisa, a ponto de você resolver sua própria vida, porque você é crente, e é crente mesmo, eu era crente, só que eu fiquei sofrendo à toa. E aí, isso o Senhor vai deixar a consequência vir. Porque tudo aquilo que Deus diz que eu devo fazer e eu não faço, o que a Bíblia diz? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se Deus diz que eu devo receber aconselhamento e eu não procuro aconselhamento, nisso eu estou pecando, porque eu não me basto. Eu não sou a igreja sozinho. Há um tempo a gente ficou falando muito essa frase, que eu acho que algumas pessoas entenderam errado. Porque quando a gente dizia assim, você tem que entender que você é a igreja, a pessoa se emancipou, falou: eu sou a igreja, agora eu sou a igreja, e pronto, não preciso de mais ninguém. Eu falei: não, era isso que eu queria te dizer. Eu queria te dizer que a igreja não é prédio, que a igreja não é instituição, que você é a igreja junto com os outros, no corpo, na cooperação dos irmãos. Só que essa parte alguns não entenderam. Então, veja que pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Conhecer e confiar no caráter de Deus deve nos levar a nos submeter ao tratamento de Deus. Deus é ativo, irmão. Aqui, quando eu olho aqui, veja, eu não estou fazendo aqui uma exegese do texto, assim, muito apurada, eu estou pegando alguns princípios, pensando alguns princípios aqui do texto. Mas veja, quando você vê um texto dizendo que o Senhor, quando alguém se entrega à sua vontade, né, pelo temor do Senhor os homens evitam o mal, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, entrega da vida a Deus. O Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Quem que reconcilia os inimigos? Deus. Eu estou dizendo assim, Deus age. Não é só isso que Deus faz quando o seu caminho está alinhado ao caminho de Deus, não. Deus faz muito mais. Então, por inferência, eu estou dizendo, quando você aceita o que é difícil, eu comecei, não foi falando que é difícil aceitar aconselhamento? Comecei falando assim, que eu entendo as barreiras, que eu entendo as preocupações, mas eu sei, eu vou trazer outros textos aqui que vão demonstrar que você precisa de aconselhamento. E aí, o Senhor é ativo, porque Ele até reconcilia os inimigos. Deus está agindo. Então, você pode ainda me perguntar assim, e eu acho que isso, às vezes você não formula a pergunta, mas você levanta lá no seu coração. Se a resposta de Deus me tirar algo que eu considero importante, e se eu chegar no aconselhamento e eu ouvir, você tem que cortar essa mão direita, tem que arrancar esse olho direito, lembra disso? Claro que ninguém está aqui pensando, né? Se fosse literal, a igreja só tinha maneta e caô, né? Tá certo? Não é literal, mas tem coisa que tem que tirar da sua vida. Às vezes a mesma coisa que tem que tirar da sua vida, tem que tirar da minha. Porque às vezes você não lida bem com aquilo. Eu posso lidar bem, pelo contrário também. Tem coisa
que tem que sair da minha vida, mas que qualquer um que pode fazer, que não é problema para você, mas na minha vida eu não consigo lidar com aquilo sem pecar contra o Senhor. E o Senhor Deus mostra, tem hora que ele fala assim, não, tem que arrancar esse negócio daí. E talvez você sabe disso, e aí você evita de expor o seu pecado, expor a sua vida, expor-se num aconselhamento, porque você já sabe que vai ter que abandonar o pecado, que você vai ser confrontado quanto aquilo, que você vai... E se eu tiver que deixar isso? Porque a gente faz um namoro besta com o pecado. A gente não deve namorar com o pecado, não pode amar o mundo. O mundo não vai abençoar você. Mas a gente tem essa coisa, né? E aí eu vejo aqui, melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traz o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Irmão, se Deus arrancasse tudo da sua vida, a Bíblia fala de pessoas sendo salvas como que pelo quê? Fogo. A Bíblia fala assim, a obra, uns estão construindo a obra deles é palha, uns estão construindo com ouro, metais preciosos, estão fazendo grandes construções para Deus, e outros não aproveitam nada da vida que a pessoa, nada, aquilo ali quando vier o fogo, assim, quando Deus passa em revista, sabe, com os olhos de fogo dele, nada daquilo aproveita. Contudo, ele será salvo pelo fogo. Então, eu vou te falar uma coisa: se Deus mandasse, tirasse tudo da sua vida hoje, da onde o pessoal faz esse ditado, que a gente acha até que está na Bíblia, né? Que se você não vier pelo amor, virá pela dor. A gente acha que isso está até escrito na Bíblia. Mas eventualmente tem que doer na sua vida para você poder entender que aquele negócio tem que sair. E às vezes Deus entra e tira mesmo. Talvez algumas coisas que você não tem na sua vida, você não pode ter. Coisas boas, que você até quer, mas você não está preparado para ter isso. Porque se você tiver, vai ser demais para você. Você é capaz de fazer um ídolo daquela coisa. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então é melhor um pouco, irmão. Fora disso, espiritualmente você sabe, e não apenas espiritualmente, mas entenda, quando os discípulos perguntaram a Jesus, nós deixamos tudo para te seguir, o que vai ser de nós? Jesus disse, não tem ninguém que tem que deixar casa, pais, mães, que não receba o centro nessa vida, com perseguições e no porvir a vida eterna. É claro que ele fala de bênção material também, sim, mas veja que há momentos em que a bênção material ela não é a bênção. O cêntuplo, vamos falar aqui, os nossos irmãos que estão vivendo debaixo de perseguição hoje nos países islâmicos do mundo, eles vão ter o cêntuplo de casas e irmãos e irmãs no sentido material da coisa? No sentido material dificilmente eles terão, mas no sentido espiritual talvez eles estão muito melhores do que nós, muito melhores do que nós, porque talvez, aqui é opinião, tá? Isso eu não sei, né? Deus é que sabe. Talvez eles não estejam brincando tanto com a fé como, quem sabe, nós. Eu não acho que eles passam um dia sem orar, porque qualquer dia eles podem ser descobertos como cristãos sem mortos. Eu não acredito que uma pessoa abra os olhos lá, mais um dia vivo, e deixe de fazer uma oração e fale, Senhor, o meu dia está nas tuas mãos, se for hoje, que o Senhor me receba nos teus braços. Se o Senhor me dá mais um dia de vida, que seja um dia para a tua glória, não é? Então, vamos lá. Por falar em passos, né? Aí a gente chega no quarto passo, que é o passo da confissão, que é o passo da limpeza, a gente chama de limpeza, que envolve a confissão, não é? Porque abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém de minha confiança. E aí, pensando lá naquele negócio dos muitos conselheiros, a tentação, quando você resolve, não, eu vou procurar alguém, eu preciso falar com alguém, eu preciso conversar com alguém sobre isso, e quem é que você é tentado a procurar? Você é tentado a procurar as pessoas que Roboão procurou num segundo momento, procurar quem concorde com você, procurar quem vai falar assim,
vai passar a mãozinha, ou vai falar: eu também não, ainda bem que você falou, eu também, até mais que você estou fazendo. Aí junta, sabe, é o abraço dos afogados. A pessoa está afogando, aí ela agarra com o outro lá que está afogando também, os dois se abraçam e aí que afunda mesmo. Não é assim, não é isso que a Bíblia ensina sobre aconselhamento e a procura de ajuda. Essa é a pior escolha, é uma escolha do ego, porque na verdade você quer encontrar alguém que concorde com você. Eu estou passando por isso, vamos colocar aqui, eu tenho um pouquinho de medo, minhas filhas e minha esposa tentam muito me ajudar com isso, que eu sou um pouco exagerado, eu exagero muito, de vez em quando, está vendo? Você estraga tudo quando você fala um negócio desse. Elas me ajudam, mas vou tentar não estragar, tá bom? Uma pessoa fala, depois você me conta, amor, se eu estraguei, tá? Uma pessoa fala assim: eu estou com depressão. Aí o outro diz assim: é mesmo? Como que é isso para você? Eu me sinto assim. Aí a pessoa diz assim: pois é assim mesmo, eu também já me sinto assim, as coisas são assim, é isso mesmo e tal. Ela apenas concorda com a sua situação. Vamos orar, até essa parte do orar é bom, mas não é bem assim. Ela não pergunta aquilo que precisava perguntar mais, e às vezes ela não te ajuda como precisava ajudar, e acaba virando, de certa forma, o abraço dos afogados. Porque se você for trabalhar com alguém que está enfrentando depressão, qual é a questão? Primeiro que, a gente já falou tanto disso, né? Eu estou usando isso aqui porque a gente fez 3 ministrações aqui a respeito de depressão, falando muito, estou usando esse exemplo. A tristeza, a Bíblia não usa a palavra depressão, mas usa tristeza. E a tristeza, ela pode ser uma tristeza por fatos da vida que entristecem todos nós. Eu tenho motivos para estar triste hoje, estou triste com algumas coisas, que se eu não estivesse triste, eu não era gente, porque tem problemas acontecendo na minha vida hoje. Tem a tristeza que é segundo Deus, que é aquela tristeza que é quando Deus confronta o que está errado na sua vida, confronta caminhos, de repente até na frustração, porque você traçou um caminho na vida, chegou num ponto, as coisas deram errado, e o Senhor está mostrando para você que o seu caminho estava errado mesmo, e que você precisa de mudança. Está de repente mostrando os seus pecados, mostrando onde é que você entrou nos atalhos que não eram de Deus. E é muito ruim, a gente se sente péssimo quando a gente descobre que andou cavando a própria cova, que andou estragando a própria vida, que andou fazendo escolhas que não eram boas. Não é algo que traz alegria, mas é uma tristeza segundo Deus. Por quê? Porque se você conhece o Evangelho, você sabe que o que nós fazemos com essa frustração e até com as nossas culpas é nos achegar a Deus e buscar a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor e um recomeço da presença do Senhor. Então a tristeza segundo Deus, ela leva ao arrependimento. Arrepender é mudar de direção. Então essa tristeza, ela não é para estar aí mesmo, ela tem um propósito, é um propósito de mudança. Você não pode achar que você está com dor de cabeça, que você só tem que tomar o analgésico. Você tem que tomar o analgésico, pode tomar o analgésico, mas você precisa saber qual é a causa dessa dor. Porque se você ficar só enfiando no analgésico, talvez você está com um problema mais sério que você não tratou. Então não adianta aquela pessoa que chega e só concorda com você: você está triste, mas então eu estou triste também, vamos orar. Orar é como eu estou falando, orar é bom, Deus está agindo, mas às vezes é preciso entender qual é a tristeza. E existe a tristeza segundo o mundo também, que é aquela tristeza que a gente às vezes absorveu tanto as mensagens do mundo, que você devia ser mais bonito, mais bonita, você devia ter mais dinheiro, você devia ter mais sucesso, você devia fazer mais viagens, você devia isso, devia aquilo, devia ter casado, devia ter não sei o quê.
tantas coisas que o mundo diz que você deveria, e aí você se sente indigno. Eu deveria e nunca consegui. E aí você começa a ter uma frustração, porque se eu deveria, mas eu sou uma pessoa de Deus, e eu não tenho, a culpa é de quem? A culpa é de Deus. Mas na verdade, seu coração está sendo seduzido pelo mundo, e você está não se conforma com a sua própria vida, porque você é um pecador rebelde. É um dos motivos pelos quais você, uma pessoa, pode estar deprimida, além de causas físicas e outras coisas que a gente já explicou aqui, que também às vezes está até tudo junto, está misturado. Então, irmão, por que é que a tentação, você deve resistir à tentação de simplesmente procurar alguém que não vai trazer a palavra de Deus para conversar com você, que não vai se aprofundar mais na sua questão? Muito bem, uma curiosidade aqui, eu vou falar uma coisa, depois a gente vai aprofundar mais. Quem é que está apto para aconselhar? Romanos 15, 14, resposta está aqui. Romanos 15, 14 diz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito. Ele está escrevendo para uma igreja inteira, de que estáis possuídos de bondade, cheios do conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então, quem é que está preparado ou apto para aconselhar? Segundo essa palavra aqui, todos os crentes são aptos a aconselhar. Aí começa a complicar. Será mesmo? Na prática, irmão, na prática da vida, será que esse negócio, como é que é isso? Será que eu posso procurar qualquer crente mesmo para me aconselhar? Ou será que eu deveria procurar uma pessoa mais madura? Ou será que existem as duas coisas? Porque existem as duas coisas. Existem as duas coisas. Mas quando que é um e quando que é outro? Então sim, a Bíblia diz que todos nós fomos chamados para sermos conselheiros. A Bíblia diz: admoestai uns aos outros. Admoestar diz respeito a aconselhar com a palavra, a partir da palavra. Admoestai uns aos outros. Então todos. Mas a Bíblia também, não é só isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que há pessoas que recebem dons especiais da parte de Deus para fazer algumas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui do que diz Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Efésios capítulo 4, verso 11, diz o seguinte: que Ele mesmo, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas quer dizer, com propósito, com o objetivo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aí os santos aqui, quem são os santos, irmãos? Os santos são as pessoas da igreja, gente que é crente. Então tem uns que receberam dons para aperfeiçoar os outros. Por quê? O que os outros têm que fazer? Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, porque todo mundo foi chamado para servir a Deus, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Esse finalzinho aqui é o problema que a gente encontra: gente sendo levada ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Isso é gente da igreja que anda por aí, qualquer ventinho que dá, a pessoa já mudou de ideia, já está ouvindo outros conselhos. Mas a Bíblia diz então aqui que Deus levantou pessoas e deu dons a essas pessoas
para que elas edifiquem os outros irmãos e todos então possam exortar uns aos outros. Mas há alguns que têm dons específicos. É como a gente fala aqui, por exemplo, aqui citou alguns, né? Vamos pegar aqui o dom de evangelista. O que o evangelista faz? O evangeliza. É só isso? Não, ele ensina a evangelizar. O que o pastor mestre faz? Ele pastoreia, ensina, mas ele ensina a cuidar, porque todos nós temos que cuidar dos outros. Ele ensina a pastorear e ele ensina o evangelho genuíno, para que você possa também ensinar. Então, a gente tem o pastor de ofício, e a gente tem a certeza de que o sacerdócio universal dos crentes nos leva todos a sermos pastores. No sacerdócio universal, todo mundo pastoreia, inclusive mulher. Mas não no ofício. O ofício é específico. O trabalho, quem é que evangeliza? Só o evangelista? Ou todos nós somos chamados para evangelizar? Todos nós. Agora o evangelista tem que ensinar para nós. O mestre ensina para nós. Então, você tem um outro texto na Bíblia, se lá diz que todos estão aptos para aconselhar, aqui em Tiago capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aqui está dizendo especificamente que, quando diz assim, confessai, pois, o pois faz uma ligação com o texto anterior, é uma conclusão a respeito do que está em cima. Alguém que está doente e que chama os presbíteros da igreja, e essa doença então ela tem a ver com o pecado cometido, e os pecados adoecem. Ele pode adoecer seu físico, pode adoecer sua alma, seu espírito, né? Alma e espírito é a mesma coisa. Outro dia alguém disse assim, que os três aí, mas é dois só, tá? Mesma coisa, espírito e alma, mesma coisa só, tá? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quem é que está orando aqui? É o irmão da igreja? É irmão da igreja, mas é o presbítero. Por que é o presbítero? Aqui, porque se você for olhar quais são as qualificações do presbítero, você vai ver, se a gente pegar lá Atos dos Apóstolos, por exemplo, o momento em que os apóstolos dizem, nós nos dedicaremos à oração e à palavra, e os diáconos se dedicarão o quê? A servir as mesas. A gente está colocando aqui os dois ofícios que nós temos na igreja presbiteriana. Nós temos aqueles que se dedicam à palavra de Deus, e nós temos aqueles que se dedicam a servir. Os que servem não têm que se dedicar à palavra de Deus também, não? Tem como todo crente, mas especificamente, se eu convido pessoas, dou oportunidade para os irmãos, né? Tem gente aqui que às vezes não fez teologia, ele vem aqui, se ele vier aqui falar alguma coisa que não for conforme, irmão, ele está mais perdoado. Agora eu estou menos, eu não tenho muito perdão para mim não, você concorda? Eu peço perdão para Deus, peço que vocês me perdoem, que eu também não sou perfeito, mas a Bíblia diz, muitos de vós não procureis ser mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Eu sei que a coisa aperta mais para mim do que para o irmãozinho e a irmãzinha que eu dei a oportunidade de fazer uma oração, ou de compartilhar um testemunho, ou falar uma palavra. Eu que sou responsável, eu sou responsável inclusive pelos erros que os outros cometem aqui. Eu que vou chegar lá e conversar, não vem por aí. Mas por outro lado, a Bíblia fala de outra forma, ok? Então aqui nós temos o seguinte, que sim, você deve entender que na casa de Deus, no meio do povo de Deus, existem pessoas que são chamados por Deus e vocacionados por Deus e preparados por Deus para aconselhar você, e que você deve contar com isso. Você não deve achar que o presbítero é só uma pessoa que serve a ceia no ritual da ceia, ritual. Você não deve achar que
você tem que entender melhor os dons. Você não deve achar que o diácono é que fica vigiando carro ou que fica abrindo igreja. Vai ler a Bíblia para você saber o que é um diácono, né? Eles também servem sim, como também os presbíteros servem sim. Mas a nossa função vai muito além disso. Então, características de um conselheiro bíblico, porque aí eu aperto com você, presbítero, aperto com você, assim, presbítero modelo, tá? E todos nós também aconselhamos da mesma forma, porque o presbítero é modelo para você seguir ser como ele. O pastor, porque se a gente não puder seguir o pastor e os presbíteros aqui, nós estamos roubados, né, irmão? Tem que ser modelo, não é? Não estou dizendo que eles são perfeitos, nem eu sou perfeito. No entanto, não pode pegar leve comigo. Falar, não, o pastor não é perfeito, mas está aí fazendo vacalhação com a vida cristã. Não pode. O presbítero também aprenda com os presbíteros. Então, o que você pode esperar de um conselheiro bíblico? Tanto do presbítero, que você procura em situações mais importantes, especiais, como dos outros conselheiros bíblicos. Por exemplo, a Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem instruir as mais novas. Então, mulheres mais novas, procurem as mulheres mais velhas experientes da igreja. E vocês, mulheres mais velhas, saibam que é a obrigação de vocês. Então, peguei todo mundo agora. Peguei as mulheres mais velhas, peguei os presbíteros, peguei todo mundo que tem uma responsabilidade com a Bíblia. O que é que você vai fazer? Qual a característica de um conselheiro bíblico? É um estudioso da palavra de Deus. Ou seja, é alguém que compreende o significado da Bíblia, compreende o que é você entender o que é criação, queda, redenção, consumação. Fomos criados, pecamos, nos desviamos de Deus, precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo nos redimindo. Como é que age Jesus Cristo para nos redimir? Qual é a promessa futura da consumação de todas as coisas? Ele tem que conhecer a Bíblia o suficiente para informar o aconselhado quando Deus diz algo diretamente sobre o assunto que ele está colocando. Ele fala, eu quero falar sobre o meu casamento. E o conselheiro sabe o que a Bíblia fala sobre o casamento. Quando ele quiser falar sobre relacionamento, ele sabe o que a Bíblia diz. Se ele quiser falar sobre qualquer assunto que for colocado, ele sabe o que a Bíblia diz. E alguns assuntos a Bíblia diz diretamente sobre ele, e outros a Bíblia tem princípios que norteiam para que ele possa ter uma palavra de sabedoria, que não seja só um conselho banal, um conselho humano. Sinceramente, você vai procurar um conselheiro bíblico para receber uma opinião. Não, você devia pintar sua casa de roxo. Escolhe a sua cor, a cor que você quer pintar, ué. Não precisa de um conselheiro para te falar, e o conselheiro não faz isso, dizer o que você vai fazer da sua vida, que é você que vai fazer, mas ele vai dizer quais são os princípios e o que a Bíblia fala a respeito daquilo. Ele conhece a teologia da Bíblia o suficiente para encontrar esses princípios e orientar. É uma pessoa de oração, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que ama o Senhor e que ama as ovelhas do Senhor. Porque se for uma pessoa que está aí cheio de conhecimento, cheio de arrogância também a respeito do conhecimento que tem, não vai ser um conselheiro bíblico. Graças a Deus, não é assim o perfil do conselheiro. O que eu posso esperar de um aconselhamento bíblico? O que eu vou encontrar? Se eu for aconselhado biblicamente, o que é que vai acontecer? Você pode esperar uma abordagem direta e verdadeira pode chamar do que você quiser, problemas, pecados, desvios percebidos pelo conselheiro. Então o conselheiro vai botar o dedo na ferida. Ele pode demorar um pouco, porque a gente não esmaga a cana quebrada. Você não chega e fala assim, eu sou pecador, vai para o inferno, né? Não é isso. Ele não vai assustar com o seu pecado, misericórdia, irmão, não. Mas ele vai abordar e vai dizer o que chama esse pecado, as consequências dele, e vai te ajudar a encontrar meios para enfrentar a situação de um modo bíblico. Você pode esperar ser ensinado, ser convencido, ser corrigido e ser treinado pelas Escrituras. Você pode esperar que é isso que vai acontecer. 2 Timóteo 3,
a partir do verso 14 diz: tu porém permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O conselheiro bíblico quer que você seja um homem perfeito, eu estou falando homem no sentido do ser humano, perfeito e perfeitamente habilitado, ou seja, equipado, preparado para toda boa obra, que é a vontade de Deus. A boa obra é a vontade de Deus. E o que ele vai usar? Ele vai usar a Escritura, porque ela pode ensinar você, ela vai repreender você, ela vai corrigir você, ela vai educar você na justiça, para que você chegue lá. Então você espera isso de um aconselhamento bíblico. Mas você pode esperar também amor, compaixão, no espírito de Gálatas 6:1, porque Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te que não sejas também tentado. Veja que aqui diz a forma como nós corrigimos, porque tem aqueles que dizem que não pode corrigir. Não, você não pode julgar as pessoas. Não, a gente até já foi ensinado aqui que nós julgamos sim, por meio da palavra de Deus. Não julgamos no sentido que o Senhor Jesus disse que não é para julgar, mas nós avaliamos todas as coisas por meio da palavra. A Bíblia diz que você conhece a árvore pelo fruto. Sim, eu tenho que avaliar, fazer uma avaliação e dizer o que você me disse se encaixa nisso. Então, sim, avaliamos, é para corrigir. Diz aqui, corrigiu. Eu não posso ouvir você falar do pecado na sua vida e não trazer a palavra de Deus como correção para você. A Bíblia diz que eu tenho que corrigir, porém ela diz que eu devo corrigir com espírito de brandura e com a precaução para que eu também não seja tentado. Então, bolinha baixa, sem arrogância, de pecador para pecador, claro que com a autoridade, que a autoridade procede da palavra de Deus. Então eu sei que quando eu estou aconselhando, eu tenho a autoridade da palavra de Deus em si, eu tenho autoridade como pastor, como oficial da igreja, outros têm autoridade, sim, mas eu não estou acima do bem e do mal, não sou, eu tenho que corrigir com o espírito de brandura e falando, puxa, poderia ser eu, porque se eu não considero que poderia ser eu numa outra situação, guarda-te para que não seja tentado. É fácil você dizer assim, mas que isso? Como é que você faz um negócio desse? Eu não estou na vida dele. Se eu estivesse lá, talvez eu não tinha pecado até pior que ele. Como é que eu já chego assim, só, entendeu? Esmagando. Não, tem que corrigir com espírito de brandura, colocar do lado, fazer o que Jesus Cristo faz com a ovelha perdida, tentar encaminhá-la para o aprisco e não chutá-la para fora, falar, vai para o quinto dos infernos. Ainda bem que você saiu do nosso santo aprisco, né? Você pode esperar no aconselhamento bíblico ouvir e aprender muito sobre Jesus Cristo, que é o assunto central da Bíblia. Então sempre o conselheiro vai te conduzir a Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a palavra de Cristo. Você pode esperar por isso. Você pode esperar também que, apesar do conselheiro eventualmente conhecer termos psicológicos, termos psiquiátricos, termos médicos, toque, transtorno, bipolaridade, depressão, ele vai usar com você uma linguagem bíblica simples. Como que a Bíblia chama? Ele não vai ficar fingindo que ele é médico, que ele é psiquiatra, que ele é psicólogo. Ele não é. O crente não tem que ser, ele não tem que ficar dizendo, não, eu tenho que saber usar a linguagem. Usa a linguagem simples. A Bíblia fala de tristeza, então eu não tenho que ficar aqui dando muita descrição de depressão com quem eu estou aconselhando, porque eu não sou a pessoa, não é porque eu li ali o DSM, eu li livros a respeito de depressão, eu não clinico, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu não vou usar termos que não são bíblicos, eu sou bíblico. Agora, a Bíblia é suficiente, ela pode não usar os termos, mas ela é suficiente, eu creio sim. Então, você pode esperar por isso.
Você pode esperar, inclusive, resultados, esperar por resultados. Desconforto temporário, porque às vezes é desconfortante, especialmente porque a gente vem às vezes procurar aconselhamento, se sentindo ferido e achando que nós somos a vítima do mundo. O meu problema é o meu marido, o meu problema foi a minha criação, são meus pais, é o mundo, é a polarização da política, é o meu chefe, sabe? A gente às vezes, isso é normal de todos nós, tá? A gente chega assim, e eventualmente você vai ser confrontado e vai descobrir, peraí, qual que é o componente comum em todas essas situações aqui? Quem que estava no problema em todas as vezes que ele aconteceu, nos vários momentos que ele aconteceu? Então eventualmente você vai ser confrontado e vai causar um desconforto, mas esse desconforto, igual a gente falou, é a tristeza segundo Deus, que conduz ao arrependimento e conduz à graça, ao perdão, a um caminho de mudança, ao poder do Espírito Santo. E é bom falar do poder do Espírito Santo e insistir nisso aqui, porque a gente tem que contar com o poder sobrenatural que nos foi dado, o poder do Espírito Santo, irmão. Tem um Espírito Santo agindo na sua vida. Se você vai achar que é só por conhecimento que você vai viver a fé, Jesus Cristo não teria enviado o Consolador. Existe a terceira pessoa da Trindade habitando no meio do povo de Deus. Eu preciso crer na hora que eu me vejo destruído, incapacitado diante do pecado, me vejo enrolado. Poxa, mas, irmão, a gente ouve a história da pessoa, e vou usar a depressão de novo, a pessoa conta a história dela, eu me compadeço, eu me coloco no lugar e falo, será que eu não estaria? Eu acho difícil. Eu não estou dizendo que não seja difícil a pessoa, mas eu conheço Deus, eu conheço o poder de Deus, eu conheço um Deus que age além de remédios, age além de terapias, age além de outras coisas. Tem um Deus ativo. Então eu não vou ficar aqui dando apenas conceitos humanos. Não pense assim, vamos ter uma outra prática. Claro que nós vamos mudar de hábito, sim, nós vamos nos despir do velho homem, nós vamos nos revestir do novo homem. Há uma nova prática para você adotar na sua vida, mas não é porque você vai praticar determinada coisa que você vai melhorar simplesmente, não. Você vai mudar de vida porque há um poder de Deus agindo. É disso que nós estamos falando de ressurreição. Nascer de novo é coisa sobrenatural, sim. Não, novo nascimento é sobrenatural. Operação do Espírito Santo continuado, aplicando a palavra de Deus no seu coração, isso é sobrenatural. Então espere por resultados. Desconforto temporário, mas um agir de Deus é mais do que mudança, é mais do que abstinência, tá bom? Agora, o que o conselheiro bíblico espera de você? Porque às vezes você está animadinho de procurar o conselheiro bíblico agora, né? Mas ele também espera alguma coisa de você. Ele não espera de você por causa dele, ele espera de você por causa da palavra. Ele espera que você creia na Bíblia como palavra autoritativa de Deus para o homem, conforme está escrito em Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você tem que crer. Você tem que crer na palavra de Deus, você tem que crer no poder de Deus. Aqui diz que é necessário, porque sem fé é impossível. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, e é de Deus que você quer se aproximar, você não está se aproximando do conselheiro. O conselheiro é um instrumento de Deus. Quando você procura por ele, é porque você na verdade está procurando Deus. Você tem que crer que Deus existe e que Ele é galardoador, ou seja, Ele é recompensador, Ele responde ao que o procura. Por quê? Porque se você não crê, então aí está aquele negócio. Eu aconselho uma pessoa que não é crente, eu aconselho ele a aceitar Jesus. Eu aconselho você, mas ele vai precisar entender o Evangelho, porque conselho só de mudanças de hábito não é comigo, pode procurar outro. Pode procurar qualquer outro, tem vários aí que tem gente que
faz terapia, tem gente que é coach, tem gente que tem tudo quanto há. Não estou falando contra, não. Você precisa de ajuda, procure. Agora você entenda que nós estamos falando do poder de Deus, nós estamos falando de um poder sobrenatural e que você precisa crer que Deus vai operar, e você precisa crer que a palavra de Deus é a verdade, porque é daqui que nós vamos tirar a orientação da sua vida. E você precisa, o que o conselheiro bíblico espera de você? Que você encare o aconselhamento não como uma simples conversa. É a minha frustração às vezes os crentes vêm e conversam comigo, e eu falo, vamos conversar de novo, não vem mais não, porque ele só queria ter uma conversa. Às vezes, irmão, você vai lá no médico, o médico o que ele faz? Ele manda você fazer uns exames, aí você volta com os exames, aí ele faz uma análise dos exames, ele te pergunta mais umas coisas, às vezes ele te manda fazer mais alguma coisa, aí depois você volta, aí daí a um tempo ele fala assim, agora você vai voltar daqui de tanto em tanto tempo, nós vamos continuar acompanhando esse negócio aí. E o que você faz? Você volta, você falta no serviço, você, tudo, por quê? Você quer cuidar da sua saúde. Aí o conselheiro bíblico fala, olha, começando a ouvir você agora, aí ele te ouviu, porque a gente começa assim, ouvindo muito, ouvindo, aí tá, aí você já desabafou, não volta mais não, não volta, fica lá no problema. Ele fala, tem algumas coisas, tem muito o que dizer, mas você não pode suportar agora, vou transformar em conta-gotas, nós vamos abordar, e eu estou aqui, poxa, tem que abordar isso, vai levar um tempo, a gente vai começar por aqui, vamos marcar de novo? Não pode, agendas, então não, assim, eu largo para lá, viu? Depois eu não largo mais não, aí começa a orar, é difícil ser pastor, porque o médico larga você para lá. Se você nunca mais voltar no médico, se for lá uma vez e não voltar mais, o médico te procura de novo, te liga, cadê você? Onde está o pastor? Pastor, um problema, e fica lá e começa a orar para você, começa a ficar perturbado porque você não está andando, mas aí a expectativa é que você não encare como uma simples conversa, você encare como um tratamento para a sua alma, um discipulado em profundidade. Então ele espera que você também demonstre seu compromisso com o aconselhamento. Eu tenho que citar o texto que eu pus aqui, que eu falei que você não encare apenas como uma conversa, mas como um discipulado em profundidade que continuará até que o problema seja resolvido. Hebreus 13, 17 diz, obedecei vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Quando eu falei que eu largo para lá, é a minha carnalidade, viu? Dá vontade de largar para lá, mas não posso, então não largo. Mas você não deve largar, você deve obedecer os seus guias e ser submisso para com eles. Eu quero marcar com você de novo. Nem me responde? Dá licença, Que você demonstre seu compromisso com o aconselhamento e respeito com o conselheiro, realizando as tarefas que ele der para fazer, porque ele vai te dar tarefa para fazer. Tiago 1,25 diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O conselheiro quer mudanças na sua prática de vida. Muito chato, irmão, estou aconselhando. Aí eu dou um texto para mim, quero que você leia esse texto, quero que você... Aí encontro com a pessoa 15 dias depois, você leu o texto? Então você sabe o que é, A vida também. Eu estou no planeta Terra, minha vida também é difícil, meu tempo também é contado. Eu dei meu tempo para você. Agora eu vou começar, o que eu vou fazer? Vou começar a mesma conversa que nós tivemos na semana passada, 15 dias atrás, eu vou ter de novo com você. Porque eu queria conversar, eu falei para você ler esse texto, orar esse respeito, para você trazer para mim uma reflexão, para a gente partir dali e ir para mais adiante. Então você não quer. Aí não marca comigo, eu também não marco mais não. Fala, não ouvir aí mais, porque eu, infelizmente, irmão, às vezes não é nem por maldade, porque se eu tiver tempo eu corto a você. Mas às vezes eu tenho que correr atrás do outro, aí eu dou prioridade para aquele que está querendo. Tem gente que quer, tem gente que procura,
tem gente que dá ouvido, tem gente que dá a resposta, eu já li, pastor, já refleti e tal. Aí eu falo, esse eu vou investir nele, eu vou gastar tempo com ele. Entendeu como é que funciona? E eu estou dando o meu exemplo, da minha prática. É assim que fazem os outros conselheiros da nossa igreja. Eles querem atender todo mundo. Se você procurar mulher ou homem, se procurar ajuda aqui, você vai encontrar pessoas. Se você procurar, quanto mais você procurar, mais ajudado você vai ser. Mas se você não procurar, outro vai beber a água que era para você. Às vezes gente até de fora, porque tem gente de fora que procura a gente, e a gente aconselha, e a gente ajuda. Aí você tem em casa e está sendo dado para outro que não é de casa, porque você não quer, tá bom? Então termino com Filipenses capítulo 3 verso 12, que diz assim, 12 em diante: não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esses sentimentos. Se porventura pensar de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Só para dizer, com esse texto aqui, que é uma caminhada, que é um aprendizado. Nós não chegamos lá, ninguém aqui chegou lá onde precisa chegar, mas todos nós precisamos continuar na caminhada, e nós precisamos aprender a nos servir dos dons dos outros, e a sermos preparados também para nós, sermos habilitados para o serviço de Deus, conforme Efésios capítulo 4. Todos nós aqui, irmãos, você precisa de aconselhamento? Precisa. Eu também preciso. Eu também procuro. Todos podemos e devemos ser conselheiros. Comece amando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Desenvolva nos ambientes onde você já está, nos pequenos grupos. Se interesse pelas pessoas, ore por elas. Se você não sabe, procure saber. Se você está num pequeno grupo, você tem uma rede de apoio. O líder do pequeno grupo é uma referência ali de respostas para você. Esse líder, ele tem outros líderes acima dele, ele já sabe procurar ajuda. Quando vem uma situação que ele não sabe lidar, ele já procura a gente. Então, lá no seu pequeno, você não precisa vir direto, você já pode começar lá. Agora, se você acha que precisa de uma ajuda mais rapidamente, se você tem os presbíteros da igreja, você tem o pastor da igreja, e a gente vai ajudar você, tá bom? A ouvir o conselho de Deus. Vamos fazer uma oração? Fica de pé aí para esticar as pernas um pouquinho. Eu vou pedir que logo depois dessa oração, desligue aqui as câmeras para nós, que eu tenho uma palavra só para quem está aqui agora, tá bom? Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa palavra do Senhor, que é cura para a nossa alma, que é orientação, é caminho, que é poderosa, é suficiente, que é nada mais, nada menos que o próprio Senhor Jesus Cristo operando em nós. Nós cremos no poder da Tua palavra, queremos ser aconselhados por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo aconselhamento que nós recebemos através das pregações, dos ensinos. Obrigado, Senhor Deus, pelos aconselhamentos que nós temos no compartilhar do pequeno grupo. Obrigado pelo aconselhamento que nós recebemos de irmãos que se importam com a gente, que veem alguém se desviando do caminho, que se aproxima, que ministra na vida dessa pessoa. Obrigado, Senhor Jesus, por aqueles que procuram aconselhamento segundo a Tua palavra, e eu peço que o Senhor transforme a cultura da nossa igreja a cada dia, para que aqui seja um ambiente, Deus, de verdade, um ambiente de transparência, um ambiente, Senhor Deus, de cura, ó Deus, onde nós possamos, Deus, confessar os nossos pecados uns aos outros, não para celebrar pecados, não para não nos importar, ou para fazer coleção de pecados, mas para que os pecados sejam tratados, ó Deus,
conformados nós sejamos à Tua vontade, Pai, que a nossa mente seja transformada, Senhor Deus, como o Senhor diz que deve ser, lá em Romanos capítulo 12, transforma a nossa mente, Senhor Deus, e é pelo conselho do Senhor que nós seremos mudados, transformados e abençoados. Abençoe então a nossa igreja, assim, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós agora e sempre. Amém.